Povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Devido a ter uma igreja em cima da minha casa, eu estou sempre recebendo perguntas se eu moro de aluguel, se eu moro nos fundos da igreja, se eu moro embaixo da igreja. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui compartilhando um pouco da história da minha família. Para quem está chegando agora, eu sou casada há 18 anos com o Vaso, por nome de Fábio. Tenho duas filhas, Duda, de 16 anos, Clarinha, de 10 anos. Como toda família, sempre sonhamos em adquirir a nossa casa própria. E há aproximadamente quase 4 anos atrás, o Senhor nos deu esse privilégio de ter a nossa casa, de entrar na nossa casa. Só que eu vou voltar um pouco antes. Na época que estava construindo os muros da minha casa, eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, na sala da casa da minha mãe, e eu falei assim: mãe, eu sinto que o Senhor está nos levando para esse bairro, não apenas para morar. Eu sinto que o Senhor está nos levando para esse bairro com uma missão. Eu sinto que minha casa será um hospital. E eu falei isso com minha mãe, eu tinha tanta certeza, tanta convicção, e eu falei isso com ela em plantos. Os muros da casa ainda estavam assim, ó, dessa altura aqui, estavam baixos. Só que eu já tinha essa certeza. Só que no meu pensamento, minha casa seria uma casa de oração, uma casa de socorro, ajudaríamos as pessoas de alguma forma. Esse era o meu pensamento, mas esse não era os planos de Deus. Então nós construímos a parte de baixo, uma sala, uma cozinha e o banheiro. E a planta da parte de cima já estava pronta, só que nós nos mudamos para nossa casa, né, para cá, para continuar a obra morando aqui devido às condições financeiras. Eu me mudei em uma quinta-feira e quando foi em um sábado, eu fui na consagração da minha igreja e chegando lá, Deus tomou uma irmã e falou assim: Maellen, Deus está me mostrando uma luz muito forte saindo da sua casa. Essa luz, ela ilumina todo o bairro. Essa luz é tão forte que eu não consigo enxergar a construção da sua casa. Logo em seguida, a igreja em que congregávamos começou um trabalho de pequenos grupos e eu e meu esposo abrimos a nossa casa para esse trabalho toda sexta-feira. A gente fazia o culto aqui na nossa casa, chamava os vizinhos, eu ficava responsável em discipular as crianças, já teve uma noite de dar quase 50 crianças aqui do bairro. Meu esposo ficava com a parte dos adultos e ali o Senhor começou a gerar algo que eu nunca imaginei viver na minha vida. Gente, eu era líder do departamento dos jovens da igreja em que eu era. Nós servimos essa igreja durante 11 anos. Eu era líder da juventude juntamente com meu esposo. Eu era líder do teatro. Eu era responsável pelas cantatas de Natal. Foram 8 cantatas de Natal que eu fiz nessa igreja. Eu era responsável pelo back do Ministério de Louvor. Eu era ministra de louvor. Eu era tecladista da igreja e meu esposo presbítero. E foi durante esse tempo que o Senhor, um dia eu estava sentada assim, antes do culto começar, essa igreja em que fazíamos parte estava fazendo uma reforma e tinha colocado um aquário na bateria. E estava muito bonito, tinha colocado uma iluminação. E eu sentada ali antes do culto começar, eu comecei a admirar, olhando, nossa, como ficou lindo. E na mesma hora, Deus falou assim comigo: se despede desse lugar. E quando eu ouvi Deus falando isso comigo, meu corpo estremeceu, porque 11 anos servindo aquela igreja, um povo que eu continuo amando, e para mim foi muito difícil. E na mesma hora que o Senhor falou aquilo comigo, eu peguei o bloco de nota do meu celular e anotei a data e coloquei: o Senhor mandou eu me despedir da igreja. E naquele instante eu fiquei, deve ser coisa da minha cabeça, e Deus falou mais outra vez: se despede desse lugar. Uma semana depois eu fui na consagração e um pastor que estava visitando a nossa igreja na época, pastor Francisco, ele falou assim: feliz é o obreiro que entende quanto tempo dele findou. Deus falou mais outra vez comigo. E ali eu saí impactada, e durante esse mesmo tempo, quando fazíamos o pequeno grupo aqui na nossa casa, outros pastores, gente, foi uns 3 pastores que chegou aqui e falou assim: tem uma unção diferente nesse lugar, tem uma unção de pastoreio, aqui já é uma igreja. E ali eu achava que era assim, algo profético, eu entendia, não, minha casa é um ponto de pregação, mas não imaginava tudo que Deus já estava planejando, projetando. Para resumir, senão vai ficar muito longo o vídeo, eu e meu esposo obedecemos, eu e minha família. Foi um tempo de dor,
porém, ao mesmo tempo de dor, foi um tempo de fé. Foi um tempo de treinamento pra gente. Eu me senti Abraão, sabe? Quando Deus manda, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai pra terra que eu te mostrarei. Eu estava me sentindo exatamente assim, porque até então eu não imaginava o que iria acontecer com a gente. Para mim, a nossa igreja seria uma extensão de outra igreja. Para mim, a nossa casa, né, seria uma extensão de outra igreja. Para mim, a nossa casa seria um ponto de pregação e não imaginava o que Deus estava fazendo. Para resumir, nós fizemos o primeiro culto. Nós saímos no domingo, quando foi na terça-feira, nós fizemos um primeiro culto na garagem da nossa casa. Começou eu, meu esposo e minhas 2 filhas. Chamamos alguns vizinhos e começamos a cultuar o Senhor. Vou abrir um parênteses aqui, porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta, se eu e meu esposo somos os pastores responsáveis pela igreja. Gente, quando nós viemos, meu marido era presbítero, só que ele continuou sendo presbítero durante 1 ano. E nós temos o nosso pastor Tacílio, que desde o início está com a gente. Após 1 ano, ele consagrou o meu esposo, né, meu marido, em pastor. Hoje, meu marido é pastor, sim. Porém, ele não é pastor porque nós abrimos uma igreja na nossa casa. Não fomos nós que abrimos a igreja, nós cedemos a nossa casa para abrir uma igreja. Então, o pastor Tacílio foi responsável por nós, ele que estava nos pastoreando, e após 1 ano consagrou o meu esposo. Então, nós apenas cedemos o espaço da nossa casa. Então, nós começamos a fazer os cultos na garagem da nossa casa, bem pequenininho, bem apertadinho. Porém, além de ter muito inseto, né, tinha o sereno, já chegamos a pegar chuva e começou a ficar pequeno, nós fomos para a parte de trás, começamos a cultuar na parte de trás, nos fundos. E durante esse tempo foi tipo assim, foi muito rápido. Nós começamos no dia 21, eu acho que é 21, não sei se é 21 ou 23 de novembro. E quando foi em uma semana depois, mais ou menos, eu estava fazendo meu devocional nos fundos da minha casa e eu senti uma presença tão forte. E essa presença me impulsionava a ofertar a parte de cima da minha casa. E ali eu comecei sentindo a presença do Senhor e falei, Senhor, por mim tudo é do Senhor. Eu oferto ao Senhor. Eu sei que essa casa é meu Samuel. Foi muito orado, foi muito profetizado, né? Como toda família sonha em ter um lar, aqui da mesma forma. E eu falei, Senhor, essa casa é meu Samuel. Assim como o Senhor me deu, agora eu quero devolver ao Senhor. Só que a casa não é só minha, tem meu esposo, tem minhas filhas. Senhor, então se esse desejo que está sendo gerado no meu coração provém do Senhor, confirma isso, fala também, coloca o mesmo desejo no coração da minha família, porque a casa não é só minha. Gente, não passou muitos dias, não. Meu esposo estava lá fora, deitado em um banco, antes de trabalhar, e eu apareci lá, era cedo, e ele olhando assim para a parte de cima, e eu pensei assim, nossa, a planta já está pronta, ele deve estar olhando para cima, pensando assim, preciso começar logo esses quartos, né? Nisso que ele estava olhando, ele falou assim, eu tô olhando aqui para essa laje, e tô pensando aqui que dá até quando ele falou nós dois falamos juntos, fazer uma igreja. E ali eu senti Deus confirmando. Eu senti que não era uma emoção dentro de mim, eu senti que não era algo de mim mesmo, era o Senhor que estava gerando isso na gente. E ali eu falei assim, agora nós precisamos conversar com as meninas, porque eu jamais quero ser o tipo de mãe de impor minhas filhas ofertarem algo. Oferta tem que ser voluntária. E como a casa não é só nossa, né, é da nossa família inteira, eu continuei orando, Senhor, agora fala no coração das minhas filhas. Fui buscar minha filha mais nova na escola, eu tava de bicicleta e comecei, Clarinha, você lembra da história de Ana? Aí ela falou assim, lembro. Ela falou assim, que ela ofertou, lembra que ela orou tanto por Samuel, e depois ela pegou o filho que ela tanto orou e ofertou ao Senhor? Aí ela, sim, mãe. Eu falei assim, o que você acha dessa história? Eu acho muito bonita. Eu falei assim, e você ofertaria o seu Samuel? Aí eu falei assim, você ofertaria o seu quarto, que nem tá pronto ainda, você ofertaria ao Senhor? Na mesma hora, gente, ela falou assim, mãe, muito melhor do que ter quarto é ter uma igreja. Quando ela falou ali, eu senti, meu Deus, mais uma confirmação. E faltava minha filha mais velha, porque minha filha, ela ama artes. Então, tipo, nós fizemos a planta dos quartos, e ela já estava fazendo desenhos do que, sabe, do quarto, qual parede seria qual cor.
Isso aí era conversa sempre aqui em casa. Mãe, o que você acha dessa parede aqui do quarto ser tal cor? Esse lado aqui ficar a cama? Sabe? Essas coisas assim, oh, meu Deus do céu, como que eu vou chegar e conversar com ela sobre isso? Já ela com tantos projetos, com tantos planos. E eu cheguei ali e falei assim, filha, e ela maiorzinha também, né, adolescente, falei, olha, mamãe estava orando, o Senhor colocou esse desejo. Seu pai falou, né, o Senhor colocou o desejo no coração dele. Mamãe foi conversar com sua irmã. E agora, eu não quero que você aceite porque todo mundo aceitou. Se você não quiser ofertar, você vai estar no seu direito, porque a casa é sua. Oferta tem que ser de coração e o Senhor conhece o nosso coração. Se você não quiser ofertar, mamãe vai entender e não vai achar que você é menos crente por conta disso, não. A gente vai continuar seguindo a nossa vida normal. E ela, na mesma hora, se dispôs em ofertar também o quarto. E daí, gente, eu vou resumir bastante, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Daí o Senhor foi começando a enviar recursos. Enviou um irmão que ofertou um valor que deu para levantar a parte de cima da igreja. E até bêbado, parecia bêbado no culto, sabe? Tinha uma pessoa que vinha aqui totalmente bêbado e queria ofertar umas 3 vezes no mesmo culto. A gente falava, não, agora não é a hora da oferta, não. E não, sabe, todo ferrado. Não, eu quero ofertar. E ia lá, botava o dinheiro para ofertar. Daqui a pouco ele sentava e queria ofertar de novo. Já teve vezes dele ofertar 3 vezes no culto. E o Senhor só foi enviando recursos. E hoje nós estamos com a igreja em cima da nossa casa. Então eu estou expondo isso aqui não para falar sobre o que ofertamos, o que fizemos, mas mais para compartilhar com vocês um pouco, porque às vezes eu compartilho lá nos meus stories, né? Ai, o culto tem que arrumar igreja, porque eu moro aqui. E o Senhor nos plantou aqui, foi um tempo, hoje, graças a Deus, Ele enviou outros obreiros, a obra tem crescido, então tá mais leve, mas no início era cavar poço mesmo, gente, era a gente e Deus, não tinha mais ninguém, era um tirava oferta, outro o mesmo cantava, era assim, desse jeito. Hoje, graças a Deus, o Senhor enviou, né, obreiros para a sua obra, então às vezes, por várias vezes lá no meu outro Instagram, que é um Instagram maior de conteúdos de igreja, eu compartilhei limpando a igreja, aí teve irmãs, irmã, você trabalha tanto, não tem ninguém para limpar a igreja, mas por conta disso, nós fazemos, né, parte de um projeto de plantar uma igreja e cavar poço. Não é fácil, cavar poço exige muito trabalho. Então, eu vou compartilhar com vocês, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco como é aqui embaixo. Hoje nós moramos na sala, nós dormimos em uma sala, eu já vou mostrar para vocês. Então esse ambiente aqui, que seria a sala, é onde a gente divide dormindo. Eu coloquei o guarda-roupa, isso aqui é a parte de trás do guarda-roupa, que eu coloquei um tecido e coloquei o nosso cantinho aqui. E o das meninas, das minhas filhas, fica logo aqui, o cantinho delas. Aqui é a escada, onde seria os quartos, né, lá em cima. Mas debaixo da escada fica o cantinho de Clara, que são os brinquedos dela todo, que a gente não tem onde guardar. Aqui fica coisa de cabelo, perfume, coisa de toalha de prato nesse móvelzinho, que a gente não tem também onde guardar. E aqui fica o meu cantinho de gravação. Lá do outro canal, que é de conteúdos cristãos, eu gravo aqui, gente, debaixo da escada, no mesmo ambiente. Então, ó, só em um ambiente são 2 quartos, né? Um cantinho de brincar e um cantinho de gravação. Essa cortina aqui, que divide um ambiente do outro, calma aí que eu vou falar com vocês. Essa cortina aqui, ela tem história. Eu não gosto de um ambiente com muita cor. Eu gosto de cores mais neutras. Então, ela no meu dia mal, ela tipo assim, ela mexe muito comigo. E nesses dias eu tava até compartilhando isso nos meus stories, que essa cortina, ela me aproxima de Deus. Toda vez que eu olho pra ela, eu entendo que eu preciso orar, eu preciso clamar ao Senhor, para o Senhor me dar domínio próprio e pelo nosso milagre. Então, nesse dia eu estava até conversando com minhas filhas, falando com elas, agradeça ao Senhor porque a cortina azul nos aproxima do Senhor. Então, a gente coloca aqui por conta da nossa privacidade, aqui em cima, né? A igreja está em cima. Lá fora ficam os adolescentes e as crianças. Quando chove, não tem como deixar todo mundo lá fora. Então, alguém fica aqui na cozinha. Aí, pra gente ter... e também o nosso banheiro também é usado para o departamento infantil e para os adolescentes quando estão sendo ministrados aqui embaixo.
Então, pra gente ter um cantinho pra terminar de se arrumar, porque às vezes a gente tá terminando de se arrumar devido à correria e já tá chegando gente na igreja, eu coloquei essa cortina, esse tecido, né, que nem é uma cortina, esse tecido aqui. Então, saindo aqui dessa cortina, aqui fica a minha cozinha. Lá é os fundos, né? Aqui tem uma caixa do cubo do baixo, que é para botar lá para cima da igreja, que a igreja estava colocando os pisos, que nós colocamos os pisos por essas semanas, gente. Que bênção, glória a Deus, depois de 2 anos comendo poeira. Aí aqui fica o banheiro, que na verdade era para ser um lavabo, gente. Por isso que a piazinha fica lá no box, porque era para ser um lavabo. E como, né, o banheiro seria lá em cima, aí eu tive que fazer assim. Aí aqui na frente, aqui na garagem, até calçou por esses dias aqui. Tá com a mesa aqui porque ontem as crianças foram discipuladas aqui. E, cadê? Ali ficou a escada que vai pra igreja. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Olha, gente, botou o piso. Tá sujo porque aqui suja muito devido ao vento. E não é tudo fechado ainda. Mas ficou tão bonitinho, ó. Tudo pintadinho. Essa semana vai fechar ali para mim terminar de colocar o papel de parede. Aqui vai fechar lá também. Lá vai colocar uma porta. É porque por enquanto a igreja usa a caixa d'água lá de casa. Então é uma caixa para todo mundo. Agora vai botar a caixa d'água da igreja ali em cima. E aqui ficou a igreja. Tá assim porque ontem teve rede de mulheres, teve discipulado. Mas olha como tá ficando bonitinho, gente. Falta ainda colocar, né, o forro aqui. Calma aí que eu vou falar. O nosso desejo é entregar tudo para a igreja lá embaixo e a igreja ser lá embaixo, porque tem como crescer mais, né? Aqui devido a ser escada, muitas pessoas ficam limitadas em vir aos cultos. Tem uma pessoa que tem vontade de vir, mas é cadeirante, não consegue vir. Então a igreja passando a ser lá embaixo vai ficar bem melhor. E aqui em cima vai ficar onde as crianças, né, vão ser ensinadas, vão cultuar. Continuamos no sonho de ter a nossa casa, continuamos orando. Nós estamos indo para estamos no 3º ano que estamos orando. Oramos o 1º ano, profetizamos, Senhor, vai ser esse ano, eu creio, eu profetizo a minha casa. Não foi da vontade do Senhor. E Ele continua sendo Deus e eu continuo orando, continuei orando. Nós continuamos orando. 2º ano, a mesma coisa, nós oramos, nós profetizamos, esse ano, vai ser esse ano que nós vamos receber a nossa bênção, a nossa casa. Não foi também. Agora nós estamos no 3º ano e Deus me deu ontem uma estratégia diferente que eu vou começar a botar em prática hoje. Que até então eu sempre oro para o Senhor nos preparar para receber, porque eu creio que Ele já preparou. Financeiramente falando, eu não tenho recursos. Financeiramente falando, é impossível ter minha casa. Mas a minha fé me faz enxergar que eu terei a minha casa. A minha fé me faz enxergar que já está pronto, que Deus já preparou. Que só falta a gente estar preparado para receber. E quando foi ontem, Deus me deu uma estratégia de passar a orar agradecendo antes de receber. E é isso que eu vou fazer. Eu não sei quando que esse vídeo vai chegar hoje para você. Eu vou colocar a data de quando ele foi gravado. E eu creio que o Senhor vai fazer. E quando Ele fizer, quando Ele nos der, nos abençoar com a nossa casa, eu vou vim aqui testemunhar, porque testemunha é para ser contado. Testemunha é para edificar a fé. Então, espero que eu tenha esclarecido, que vocês tenham entendido onde a gente mora, que vocês tenham entendido sobre o porquê, né? Muitas vezes trabalhando, limpando a igreja. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu comentário, curta. Venha fazer parte desse canal, gente. Esse canal é novo, tá bebezinho ainda. Eu tenho um outro canal de conteúdos cristãos, mas esse aqui eu divido mais sobre minha vida pessoal e vai ser um prazer ter você também por aqui. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.